pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção, tá? Dos últimos exercícios que eu pedi. Então, os exercícios do módulo 6, que fala sobre ancestralidade e parentesco, tá? Os da aplicação a gente já corrigiu, então vamos começar corrigindo aqui da página 178, finalzinho do livro 2, que fala dos exercícios propostos, número 4, da importância dos fósseis. Então, qual que é a importância dos fósseis para a gente entender a evolução dos seres humanos? Gente, os fósseis, eles fornecem dados, eles fornecem pistas sobre como seria o modo de vida, né, dos organismos, de espécies que já foram até extintas, dos organismos passados. Bem como mostram também os locais da sua ocorrência. Então, determinada região, se eu encontro um fóssil lá, eu sei que aquela espécie pode ter ocorrido naquela área há milhares de anos atrás. Então, com o auxílio de elementos radioativos, a gente até consegue identificar a época que eles viveram. Qual é a data aproximada daquela espécie, daquele fóssil, tá? Então, número 5. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? Então, vamos ver aqui, ó, asa de morcego e asa de borboleta. Gente, ambos são com a mesma finalidade, asas para voar, tanto do morcego quanto da borboleta, mas elas não são homólogas porque elas não têm a mesma origem, elas não têm uma mesma origem embrionária, uma mesma origem interna, né? Lembra que a gente viu? Para ter estrutura, para ela ser considerada estrutura homóloga, ela tem que ter uma mesma origem embrionária. Então, a asa de morcego, que é mamífero, e borboleta, que é um artrópode, não pode ser mesma origem, tá? Carapaça do tatu e concha do caramujo também podem ter a mesma função, que seria a proteção do animal, mas não é a mesma origem. São animais que não têm parentesco, certo? Nadadeira de peixe e asa de borboleta tanto não são com a mesma origem, como também não têm a mesma função, então não são homólogos. D, asa de ave e asa de morcego, essa aí, pode marcar. Então, as duas têm a mesma origem embrionária. Se a gente for ver, né, o esqueleto de uma asa de uma ave, de uma asa do morcego, tem estruturas muito parecidas, que têm a mesma origem no mesmo tecido embrionário, então é essa alternativa que marca estruturas homólogas, tá? Aqui, só para finalizar, concha de caramujo e escama de peixe, uma não tem nada a ver com a outra, né? 6. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e o braço humano, têm a mesma origem embrionária, ainda que têm funções distintas. A asa da ave vai ser para ajudar no voo e o braço do humano apenas na movimentação, certo? Isso de ter funções diferentes é um fenômeno que se chama divergência. Elas divergiram. Então, é uma divergência adaptativa. Evolutivamente, elas se tornaram com diferentes funções. Tá? Tranquilo? Para conferir, vamos corrigir também, página 179. Ligar os pontos. Então, o que é a biota de ácara e a biota de Burgess-Shale? São assembleias fósseis em que há formas básicas de todos os animais que vivem na atualidade, tá? Então, é um conjunto lá que tem muitos fósseis representativos de todos os animais que vivem hoje em dia, que existem na atualidade. A adaptação é uma característica favorável de um organismo, a primeira aqui, ó, que lhe permite sobreviver e se reproduzir em determinado ambiente. Então, tem organismos que têm uma característica favorável, uma adaptação, para viver em ambientes desérticos, por exemplo, e outros que não têm já não conseguem ter sucesso reprodutivo nem sobreviver nesse ambiente, tá? Camuflagem é um conjunto de características morfológicas e fisiológicas presentes em um ser vivo que o confundem com o ambiente, então mescla com o ambiente, se camufla, certo? Dificultando sua localização, protegendo também da predação. Completa as lacunas, são vestígios, tais como, então, quem que são os vestígios? Os fósseis, né? Tais como pedaços do corpo, pode ser considerado um fóssil, rastros, pegadas ou pegadas de seres vivos que já se extinguiram e foram preservados em diferentes tipos de materiais. Esses registros normalmente são encontrados em rochas sedimentares. Por que em rochas sedimentares? Porque no processo de diagênese da rocha, ou seja, de formação, né, de origem dessa rocha,
tem uma oportunidade ali de fossilização. É fácil se tornar um fóssil ali, tem uma oportunidade, né? Então, fossilização para encerrar o completo. Cite um exemplo de animal marinho que pode se camuflar. Polvo. Polvo é um ótimo exemplo, né, de animal marinho que se camufla. 6. Complete as lacunas. Em algumas espécies existem determinadas estruturas corporais ou estruturas do corpo que não apresentam função específica. Ou essa função foi modificada. Lembram que a gente falou das estruturas vestigiais? Elas que não têm essa função específica ou têm uma função que foi modificada, ao passo em que espécies diferentes, em espécies diferentes, essa mesma estrutura apresenta uma função importante. Elas são conhecidas como estruturas vestigiais e indicam que há um ancestral comum. Então, as espécies que têm estruturas vestigiais têm um animal, um ancestral em comum com outras espécies em que essa estrutura ainda tem uma função importante, tá? 5. Relacione as funções a seguir, A, B, C, D. Então, órgãos homólogos. A, tem a mesma origem embrionária e desenvolvimento semelhante em diferentes espécies, mas exercem funções diferentes. B, órgãos análogos já desempenham a mesma função, apesar de terem as origens embrionárias diferentes, tá? Então, aqui, B. C, convergência adaptativa. Características similares que favorecem a sobrevivência da espécie de parentesco distante em ambientes semelhantes, representando exemplos de adaptações ao ambiente. Então, convergiram, elas ficaram iguais durante um processo evolutivo adaptativo, tá? E a última D, divergência, é quando elas se tornam diferentes. Então, cada espécie no decorrer do tempo é selecionada de acordo com seu modo de vida, incorporando características adaptativas distintas, diferentes, entre espécies que compartilham o mesmo ancestral comum. Com o tempo, o órgão que teve a mesma origem ancestral executa funções diferentes, como a asa, né, da ave e o braço do ser humano, certo? Vamos continuar então, iniciar o grupo 3, tá? No grupo 3, a gente vai iniciar os módulos 7 e 8 hoje. Capítulo 4, que fala sobre evolução, né, biológica. Então, vamos começar falando sobre evidências da evolução. Então, Darwin foi um naturalista britânico que foi muito importante para o estudo do processo evolutivo, tá? O que Darwin fez? Ele fez várias viagens e em uma dessas viagens, lá na ilha de Galápagos, ele viu que a ilha tinha várias espécies, vários tentilhões, que é um tipo de pássaro, com várias diferenças anatômicas no bico. Então, o bico desses tentilhões, dessa ave, era diferente de acordo com o tipo de alimento que essa ave fazia uso, tá? Então, de acordo com o estilo, a dieta, essa ave tinha bicos diferentes. A explicação dada por Darwin foi que houve um ancestral em comum para todos esses tentilhões, esses pássaros, né, essas aves, mas que a seleção natural acabou sendo responsável por favorecer essas diferenças de bico, tornando elas mais evidentes, tá? Então, cada espécie tinha um bico diferente de acordo com o tipo de alimento que utilizava. Então, vamos lá na página 178, aqui, ó, módulo 7 e 8, falar um pouquinho sobre o pensamento evolutivo. Então, os primeiros pensamentos, ideias sobre a evolução biológica se deram lá no século XVIII e XIX, tá? Os naturalistas que viviam nessa época, eles foram muito observadores da natureza, faziam anotações descritivas, faziam viagens e descreviam tudo o que eles estavam vendo e depois eles analisavam, estudavam e comparavam esses manuscritos, tá? Para pensar, né, em hipóteses ou elaborar padrões para ver o que estava acontecendo ali com aquelas espécies. Aí, um desses naturalistas foi esse cara aqui, ó, Jean-Baptiste Lamarck, que está aqui na nota de vocês, tá? Ele viveu em 1744 até 1829 e ele publicou uma obra contrária à ideia mais aceita na época de que os seres vivos eram imutáveis, ou seja, que eles não mudavam. Ele constatou que as espécies se transformavam, então ele deu origem
a um conceito chamado transformismo, transformação mesmo das espécies, tá? Ele indicou que a Terra sofreu muitas mudanças ao longo dos seus milhares de anos e que no decorrer desse tempo, os seres vivos, as espécies, né, vivas da Terra, também sofreram mudanças e se transformaram. E essas mudanças, ele achava que essas mudanças eram transmitidas para os seus descendentes. Então, ele fez uma teoria que se apoiava em 4 leis. As 4 leis estão aqui, ó, nesses 4 pontinhos coloridos. A primeira lei dizia que a vida tem uma força, como se fosse uma força, que leva a uma tendência de aumento de complexidade. Ou seja, faz com que uma força que empurre, né, o ser vivo para ser mais complexo, para se desenvolver e se diferenciar, nascendo de uma forma mais simples e se desenvolvendo ao longo, né, crescendo, se desenvolvendo ao longo da sua vida, até se tornar mais complexo, certo? A segunda lei diz que uma nova parte ou um novo órgão surgiria num ser vivo por causa da necessidade. Então, em vista de uma resposta ao meio ambiente, acabaria nascendo um novo órgão, um ser vivo. Isso é uma teoria, né, proposta por Lamarck. Então, ele achava que acontecia dessa maneira, que dependendo do que se precisava para viver naquele ambiente, o ser vivo fazia surgir, né, nascia um novo órgão com aquela função ali para ele sobreviver, certo? A terceira lei é uma lei das mais conhecidas, de Lamarck, a lei do uso e desuso. O que diz essa lei? Que quanto mais um ser vivo utilizava uma parte do seu corpo, mais ela se desenvolveria. E quanto menos ela fosse utilizada, ela iria se atrofiar, ou seja, perder o seu desenvolvimento, tá? Então, isso é a terceira lei, a lei do uso e desuso proposta por Lamarck. A tendência de algumas partes se atrofiarem e até desaparecerem por causa da falta de uso, tá? E a última, a quarta lei, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, ele achava que as modificações sofridas ao longo da vida, então, por exemplo, né, alguém sofreu lá alguma perda de alguma parte do corpo, um braço, um dedo, ao longo da sua vida. Ele achava que essas características poderiam ser transmitidas para os seus descendentes. Na época, né, que Lamarck propôs tudo isso, não existia ainda muitos estudos na área de hereditariedade, então não se sabia que não era assim. Ele propôs e achava que era dessa maneira, que as características que eram adquiridas acabariam passando para os filhos, tá? Depois, para os descendentes. Então, próxima página, 179, ainda falando de Lamarck, apesar de ele ter sido o primeiro, né, a entrar assim, com essas ideias de evolução, ideias que foram muito inovadoras para a época, essas explicações não eram suficientes e acabaram não dando crédito para ele, tá, na época. Então, a teoria dele foi importante depois para o processo de construção do pensamento evolutivo, mas na época não deram muito crédito para essas teorias, né, propostas por Lamarck. Apenas em 1858 foi apresentada uma teoria da evolução que mudou mesmo o rumo da ciência, que foi a teoria da evolução proposta por Darwin e Wallace, tá? Charles Darwin, que está aqui nesse quadrinho aqui de nota de vocês, ele foi um dos que propôs a teoria da evolução natural por seleção natural, da evolução, né, por seleção natural, que é aceita atualmente por toda a comunidade científica, tá? O Wallace e Darwin, eles trocavam cartas, né, naquela época, sobre as suas próprias ideias. E o Wallace também propôs uma teoria praticamente idêntica de Darwin, só que foi desenvolvida só por ele de forma independente. Como Darwin viu que o Wallace estava indo na mesma linha que ele, eles acabaram se unindo para publicar uma teoria, então, juntos, tá? Um ano depois que eles publicaram essa teoria da evolução juntos, Darwin ainda publicou um livro que foi muito importante, o livro A Origem das Espécies, que consolidou, então, a teoria da evolução
por seleção natural, tá? Aqui a gente tem um mapa com essa linha em vermelho, que seria a rota do navio Beagle. Gente, o navio Beagle foi um navio que fez uma expedição ao longo, né, ó, deu a volta no globo, e em cada local ele foi fazendo paradas, e Darwin foi nessa expedição para anotar, para descrever tudo que ele via, todas as espécies que ele encontrava. Essa viagem durou cerca de 5 anos, tá? Então, foi nessa viagem que ele fez as suas principais descobertas. Aqui a gente tem também o Wallace, né, que foi o naturalista que também chegou a essa conclusão aí junto com Darwin da teoria da evolução, certo? Aqui a gente tem uma informação que sobre uma experiência que foi feita sobre transmissão dos caracteres adquiridos, né? Na época que eu falei que ainda não se sabia muito sobre hereditariedade, teve um estudioso, um biólogo alemão, Friedrich Leopold August Weismann. Ele fez uma experiência que foi a seguinte: ele cortava a cauda de ratos e colocava esses ratos para acasalarem e terem filhotes. E assim ele foi fazendo várias vezes, várias gerações, para ver se os filhotes nasceriam sem a cauda, já que o pai e a mãe não tinham cauda. E ele viu que nenhum dos filhotes nascia sem cauda. Sendo assim, ele chegou à conclusão daquela ideia, né, de Lamarck, estava errada, de que os caracteres adquiridos eram passados, né, de pai para filho. Então, esse caractere adquirido no meio da vida não é passado, esse corte, né, na cauda, ele não vai passar do pai para o filho, certo? Então, essa foi uma experiência que comprovou aí que essa parte não estava em acordo, né? 180, página 180, a gente ainda tem outro estudioso, que foi Thomas Malthus, tá? Um economista britânico, que alegou que existiam limites impostos sobre o crescimento das populações. Como? Quais limites que não vão deixar que a população cresça infinitamente? Escassez de recurso, que seria escassez de alimento, de água, né? Doenças que possam atingir aquela população e até mesmo catástrofes. Então, Malthus falou que existia uma grande luta, na verdade, pela sobrevivência, né, em todos os ecossistemas. E isso foi determinante para a formulação, então, da teoria evolutiva de Lamarck e Wallace, tá? A viagem aqui, ó, da expedição do navio Beagle tinha o objetivo de realizar um levantamento cartográfico e geográfico sobre as costas do oceano. Então, eles queriam fazer um estudo de descrição mesmo das costas oceânicas. Mas Darwin foi junto para fazer também essa descrição biológica, tá? Dos animais que ele encontrava e dos vegetais. A viagem durou, então, cerca de 5 anos, só que apenas 23 anos depois dessa viagem é que a teoria da evolução foi proposta por Darwin e Wallace, tá? Então demorou bastante para analisar todo esse conteúdo que veio aí dessa expedição no navio Beagle. Gente, vamos fazer os exercícios rapidinho aqui, eu vou ajudar vocês, tá? A fazer os exercícios sobre o pensamento evolutivo. Por quê? Essa é a nossa última aula antes da avaliação de semana que vem, então eu não vou deixar tarefa para casa, eu vou fazer junto com vocês, que daí a gente já tira a dúvida e vocês já ficam com os exercícios corrigidos para estudar, tá? O que vai cair na prova, na avaliação de semana que vem? Todas as videoaulas que vocês tiveram, a de semana passada e essa, né, no caso. Então, as videoaulas de biologia vão cair aqui, os módulos 6, 7 e 8, tá bom? Então, aqui o primeiro exercício fala sobre a saga da mariposa. Vocês podem ler com calma, tá? Esse texto depois. Vamos ver só a questão aqui para não tomar muito tempo. Então, o texto ele apresenta o caso do melanismo industrial, que é considerado um exemplo de seleção natural. Esse fenômeno foi observado lá na Inglaterra, onde o ar era poluído, tinha muita fuligem, o ar ficava, né, escuro, provocando o desaparecimento dos líquens de cor esbranquiçada que viviam nos troncos de árvores. Anteriormente à Revolução Industrial, as mariposas da espécie Bitsum betularia, de cor clara, eram predominantes. Depois que o ar ficou poluído, essas espécies não ficaram mais predominantes. Por quê? Elas eram predominantes porque elas se camuflavam nos líquens da mesma cor. Quando aumentou a poluição, verificou-se a diminuição dos líquens e não tinha onde elas se camuflarem, né, as clarinhas.
e o escurecimento das árvores ficou coberto por uma fuligem. Assim, as formas escuras das mariposas passaram a se camuflar e a predominar, gerando um número maior de descendentes. Então, a partir disso, vamos ver. Por que as mariposas escuras passaram a predominar? Porque elas passaram a se camuflar nas superfícies escurecidas pela poeira, pela fuligem, tá? Essa característica adaptativa lhes permitiu sobreviver e se reproduzir. Então, se tinha mais probabilidade das mariposas escuras sobreviverem, elas conseguiam acasalar e ter filhotes. E mais mariposas escuras nasciam, puxando, né, a cor das mariposas ancestrais. Então, tinha muito mais mariposas escuras. Ela foi selecionada pelo ambiente, né, a mariposa escura. Na letra B, como o melanismo industrial seria explicado pela teoria de Lamarck? Segundo a teoria de Lamarck, a mudança ocorrida no ambiente faria com que as claras fossem transformadas em escuras. A gente sabe que não é isso. Na verdade, as claras só não conseguiram sobreviver, porque não tinham mais onde se esconder e se camuflar, e provavelmente eram predadas. Mas Lamarck achava que não, que as claras poderiam se transformar em escuras, né? Ou seja, alterar a cor por causa do ambiente. Posteriormente, os seus descendentes já nasceriam com a coloração escura. Se elas mudassem de cor durante a vida, elas gerariam filhotes, então, também com cor já modificada, tá? Número 2 é para marcar aqui ó, a teoria que tem em comum um dos princípios norteadores da seleção natural. Gente, sempre que vocês virem seleção natural, pode marcar lá Darwin, darwinismo, certo? É o modelo evolucionista mais aceito atualmente e ele propõe a seleção natural como base, tá? Então, é darwinismo, Darwin, sempre que fala sobre seleção natural. Exercícios propostos, vamos continuar o 3 aqui, A e B. Qual é o nome da principal obra de Darwin? É o livro, né, que se chama A Origem das Espécies. E B, qual é o princípio fundamental da teoria de Darwin? Gente, eu acabei de falar no exercício anterior. Seleção natural, esse é o princípio, tá? O ponto mais importante da obra de Darwin é o conceito de seleção natural. Então, os organismos mais bem adaptados ao meio têm mais chances de sobreviver do que aqueles que são menos adaptados. E os mais adaptados, então, vão deixar um maior número de descendentes, porque eles estão em vantagem, sobrevivem e conseguem gerar mais descendentes. 4. Lamarck foi um dos principais estudiosos, né, que influenciou a teoria, né, da evolução dos seres vivos. Assinale a alternativa que corresponde a 2 pontos principais da teoria que ficou conhecida como lamarquismo. Lei do uso e desuso é seleção natural, não, porque é Darwin. Lei do uso e desuso é mutação, não, a gente não falou, né, de mutação. Seleção natural é não, porque é Darwin. Seleção natural não, porque é Darwin. A E pode marcar a letra E, lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Então, Lamarck achava que os caracteres adquiridos ao longo da vida passariam para os filhos e achava também que conforme mais se usava ou desusava, né, poderia influenciar naquela parte daquele corpo, sendo atrofiado ou sendo mais desenvolvido, certo? Pessoal, não esqueçam de entrar no fórum lá para tirar dúvidas. Se tiver dúvida, nos módulos 6, 7 e 8, que são esses 3 aí que vão cair na avaliação, vocês podem tirar lá, tá? Põe lá a sua pergunta que eu vou responder e interagir com vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês estudem, leiam o texto, resolvam os exercícios novamente para ver onde é que vocês têm mais dificuldade e qualquer dúvida entrem lá no fórum para perguntar, tá? Bons estudos, uma boa avaliação semana que vem e até a próxima!